Calazans, provas e concursos. Tudo bem? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui hoje para gravar mais um bate-papo, mais um vídeo sobre essa concepção. Estamos aqui no Teia Lapa, Sampacast, São Paulo, com o apoio técnico da Thaís. Thaís, muito obrigado pelo apoio. E vamos bater um papo muito interessante. Vamos dar aqui algumas orientações. Na realidade, o Calazans Provas e Concursos é uma iniciativa do professor Calazans. Nós temos uma assinatura no nosso site, onde você pode ali adquirir a assinatura e ter muitas orientações. E nós até chamamos de coach educacional. Direcionado aos estudantes em geral, não somente aqueles que vão fazer concurso. E hoje a gente vai passar algumas dicas interessantes sobre esse assunto importante. Sempre um prazer tê-los a bordo. Tá? Lembrando que esse assunto, a gente vai fazer uma síntese de alguns tópicos, mas no nosso canal do YouTube nós temos vários vídeos, até mesmo videoaulas, sobre como passar em provas e concursos. Você pode se inscrever e também ativar o sininho, pois todas as vezes que nós inserirmos um vídeo novo, você vai automaticamente receber a notificação. E lembrando que nós vamos apresentar aqui para quem ainda não conhece o nosso site, Professor Calazans. E nesse site nós temos ali várias seções. Você entra na seção de cursos e na seção de cursos você pode conhecer também a subseção que é como passar em provas e concursos. Como eu já disse, é um coaching educacional, onde nós damos ali várias instruções, várias orientações de como estudar para provas e concursos, valendo-se de conceitos, de didáticas relacionando a neurociências, psicologia e pedagogia. É interessante que você conheça esse nosso site. E se você quiser, você que está participando do nosso bate-papo aqui hoje, como ouvinte e assistente, você pode também enviar uma mensagem e nós vamos dar desconto especial para quem quiser fazer parte do nosso site. Então você pode também mandar um e-mail para o calazans.daniel@gmail.com ou o nosso telefone Zap, né, o nosso celular, que também é Zap, 986936733. Você pode conhecer o nosso site, conhecer essa concepção de provas e concursos e também tornar um assinante. Caso você queira, mande um e-mail e pede, nós daremos um desconto especial para você. Instituto Professor Calazans. Calazans, quais são as orientações que você vai passar para nós hoje? Como eu disse, há muitas orientações. O nosso curso ou assistência, na realidade, é uma assinatura onde você tem várias aulas, encontros pessoais com o professor Calazans, encontro pessoal, e também o coach, né? Essa semana mesmo eu estava dando uma orientação para uma mãe que está com uma... Na verdade, essa semana nós demos duas orientações para mães, né, diferentes, que estão com filhos com problemas na escola, não estão apresentando um bom rendimento. E elas apresentaram aí qual era o problema, nós detectamos e demos ali uma orientação. Então, essas orientações, elas podem ser pessoais, pode ser também via online, e como eu já disse, não abrange essa concepção Calazans provas e concursos, não abrange só concurseiro. Uma linha de ação é concurseiro. E muitas das orientações que nós passamos para os concurseiros servem para os estudantes de forma geral. Tá bom? Objetivos educacionais. Como eu considero esse assunto importante, e principalmente para quem faz ou pretende fazer concurso, estudar para concursos, eles se perdem aqui. E eu vou explicar de uma forma bem sucinta, lembrando que no nosso curso nós temos um módulo só sobre objetivos educacionais. Eu não sei quantas aulas são, agora não me lembro, mas em torno de 10 aulas ou mais sobre esse assunto. O que eu vou falar aqui é um voo panorâmico sobre esse assunto. Como eu já disse,
muitos concurseiros se perdem aqui e, não conhecendo esse detalhe, eles não conseguem se programar e também nem montar uma estratégia de estudo em relação a isso. Essa concepção ela é antiga, embora antiga, muito atual, né? Foi idealizada por um especialista de Harvard na década de 50, contudo foi reformulada nos anos 2000 pela equipe que ele trabalhou na década de 50, mas o que eu gostaria de mencionar que em se tratando de concursos públicos, isto é muito bem utilizado. Os concursos públicos, em seus editais, eles não pontuam esta concepção. Mas eu vou mostrar aqui como isso é importante para que você programe os seus estudos. Então, o que Benjamin Bloom fez? Ele entendeu que toda uma carga pedagógica, orientação para estudos e também para professores, né? Lembrando que esse módulo, nós temos outro curso voltado para professores, que é chamado Técnicas de Ensino. Então, nós trabalhamos também com este módulo. Nós entendemos que esse módulo é importante para quem ensina e para quem estuda. O nosso foco aqui hoje é para quem estuda, mas eu vou mostrar uns detalhes importantes, pois há muita confusão nessa concepção aqui. Então, ele definiu ali três concepções, ou melhor, três domínios: o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o psicomotor. Eu vou falar rapidamente sobre os dois domínios, afetivo e psicomotor, mas são muito importantes, e eu vou dar uma ênfase maior no domínio cognitivo. Então vamos lá. No afetivo, hoje os empresários eles estão reclamando de que há uma grande deficiência nos colaboradores, nos técnicos, nas pessoas que trabalham em geral, principalmente empreendedores, que eles chamam de soft skill, essa expressão utilizada. Mas o soft skill, nós podemos entender que é a habilidade, né? A habilidade do domínio afetivo. Benjamin Bloom não deu esse nome, mesmo que esse nome é bem mais recente do que a apresentação do trabalho de Benjamin Bloom. Mas soft skill, ele provém de uma pergunta que a gente faz, que é bem interessante, de uma afirmação, na realidade. Nós conhecemos muitas pessoas, muitos profissionais que são admitidos devido à sua habilidade, à sua capacitação técnica sobre determinado assunto, mas são demitidos devido à sua dificuldade, né, de se comunicar, de se relacionar com as outras pessoas, que hoje mais modernamente é chamado de inteligência emocional. Né? E por incrível que pareça, embora essa seja uma concepção soft skill muito desejada no mundo do empresarial, corporativismo, né, empreendedorismo, em concurso público também, tá? Também a gente vê que esta concepção ela é exigida. Repito, embora isso não seja explícito em editais. Quando nós estudamos ou participamos, tivemos a oportunidade de trabalhar em muitas áreas, até mesmo tivemos a oportunidade de participar de banca examinadora, nós vemos que a banca, composta por vários profissionais, exige isso. É provável que um determinado concurso exija algumas qualidades relacionadas aqui a essa concepção que nós chamamos também de temperamentos. Aqui eu estou dando um exemplo, são mais coisas que são avaliadas e requeridas. Então não vou entrar em contato, mas em relação a um assunto muito importante que é antigo, esse assunto temperamentos, embora também antigo, bem antes de Jesus Cristo, ele é muito atual, né, e quando se trata de provas e concursos e no mundo do empreendedorismo. Então nós temos aqui 4 tipos de pessoas, que não vamos entrar em detalhes, que é o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o
fleumático. Eu me lembro de um concurso público para o Ministério Público, em que um dos candidatos ele foi reprovado porque entendeu a banca que ele não tinha um posicionamento colérico. Ora, a banca não utilizou essa expressão. Você está sendo reprovado porque você não tem um temperamento colérico. Então, o Ministério Público, aquele que faz o cargo para o Ministério Público, que é o promotor, exige que ele seja, uma das qualidades que ele tenha é o tipo colérico. Então, o colérico é aquele que quer justiça, é aquele que quer verdade. Então, normalmente, o Ministério Público ele tem essa qualidade. É aquele personagem, num processo principalmente criminal, que vai ser o acusador. É aquele que defende a lei. Esse profissional, ele precisa ter esta qualidade colérica. Lembrando que o colérico não é necessariamente aquela pessoa nervosa, aquela pessoa destemperada. Colérico neste sentido técnico, dentro da psicologia, quer dizer aquela pessoa que defende as suas ideias, compra, tecnicamente falando, compra uma briga, defende os seus ideais. Né? E nesse concurso que nós apreciamos, o candidato ao cargo de promotor, ele foi muito melancólico, ele foi muito sanguíneo. Até um componente da banca entendeu. Ele está mais para advogado do que para acusador. Embora, tecnicamente, ele era um excelente profissional, tinha um conhecimento muito técnico e como procurador talvez se desse muito bem, como membro do Ministério Público não era o caso. Então ele respondeu, tecnicamente falando, as perguntas corretamente, mas não dentro do campo desejado, que era uma posição de acusador. Ele estava mais defendendo o acusado do que propriamente acusando. E eu achei muito importante a declaração dos membros da banca, e repito, embora eles não tenham falado, não tenham citado essa concepção, né? Você está sendo reprovado porque esse teste exige de você uma temperança colérica e você foi muito sanguíneo ou melancólico. Isso não foi sinalizado. Contudo, foi sim muito bem explicado. Então, nos nossos concursos, nós explicamos, por exemplo, uma pessoa fleumática, ela seria um excelente profissional dentro da área da diplomacia. Aí sim, então, numa diplomacia, requer que o candidato, inclusive uma das fases da prova, é que ele faça uma apresentação oral, a prova oral. E ali, dentre vários aspectos, é checado se ele tem essa qualidade de mediação, de conciliação. Normalmente, um colérico não tem essa capacidade de conciliação, de mediação, de negociação. Olha só que coisa interessante. Então, nós temos aqui qualidades diferentes para as funções diferentes. Levando-se em consideração concurso público, isto é, sim, muito importante. Esse assunto eu vou finalizar por aqui, lembrando que nós temos também, nos nossos cursos, um módulo só para tratar do aspecto afetivo, inteligência emocional e assim por diante. Esse psicomotor também é bem interessante. Não são todos concursos, né, que exigem, mas a maioria dos cursos exige sim essa característica. Há pouco tempo eu orientei um concurseiro que estava fazendo um concurso, eu não lembro exatamente qual era o concurso, o cargo que ele estava pleiteando, mas exigia ali dele que ele viesse a digitar, era uma das funções ali. E eu falei para ele, ele passou nas primeiras fases, eram várias fases, última ou uma das últimas era fazer ali uma apresentação de digitar um documento, tantas palavras e tanto em determinado tempo. E eu falei para ele, como que está isso? Não, isso aí está bem, depois eu treino. Né? E na realidade ele passou nas fases anteriores e foi reprovado exatamente nessa fase. Tá? Então nós orientamos. Existem certos aspectos do psicomotor. Eu me lembro que eu estava uma vez também
orientando uma jovem senhora, ela queria ser delegada federal. E tecnicamente ela estava muito bem preparada, fez um ótimo curso, mas ela não estava fisicamente preparada. Ela era obesa, tá? Lembrando que para ser delegado federal, pelo menos no teste que ela fez, exigia uma das fases era no domínio psicomotor. Ela tinha que fazer um teste físico e não era tão simples assim. Ela falou: depois que eu passar nas primeiras fases, eu vou me dedicar ao teste físico, o TAF que nós chamamos, né? Teste de aptidão física. E nós falamos: não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você não vai conseguir, em um mês, 2 meses, adquirir um condicionamento físico. E às vezes a pessoa até tem um preparo físico, tem um corpo físico ideal, mas ainda não tem condicionamento físico. E o condicionamento físico ele não se adquire da noite para o dia, de uma semana para outra. Então nós temos também casos em que muitas pessoas não se deram bem, foram reprovadas por ignorar esse aspecto. Lembrando que o psicomotor ele é bem amplo. Eu dei aqui um exemplo do teste físico, mas existe também no domínio psicomotor fazer peças. Por exemplo, é muito comum concurseiros na área do direito, em determinada fase do concurso, precisar fazer uma petição, fazer uma acusação, uma sentença ou elaborar um laudo. E muitas vezes as pessoas têm conhecimento técnico do assunto, mas não têm o conhecimento no domínio do domínio psicomotor. Né? Ou seja, nunca escreveu uma peça ou escreveu poucas peças, poucas petições e não adquiriu ainda aquela habilidade suficiente para adquirir uma nota mínima ou média para passar no concurso, ou então até uma média boa, né, para sobressair e ser classificado. Então nós temos aqui o domínio psicomotor, ele é bem extenso e você precisa saber, no teu concurso, há necessidade de atuar no domínio psicomotor? As pessoas detêm e gastam muito tempo nos domínios, no domínio cognitivo. E esses dois domínios que têm reprovado muitas pessoas, né, ela é também relevante. Interessante, nós estou gravando aqui em junho de 2024. Em 2022 e 2023, nós acompanhamos alguns casos de TAF, de teste de aptidão física, que pessoas, inclusive um número até alto, de pessoas que morreram durante o teste. Ou seja, não estavam devidamente preparados, não estavam preparadas, não tinham condicionamento físico e no dia do exame, querendo garantir a pontuação mínima, se esforçaram demais na corrida ou no teste físico e vieram a óbito. É um caso esdrúxulo, né? São casos esdrúxulos, mas reais, de quanto a pessoa às vezes desprezam esse importante assunto. E agora vamos passar para o domínio cognitivo. E aqui também é sim muito importante. Eu vou dar alguns exemplos para que nós possamos entender. No domínio cognitivo, Benjamin Bloom ele classificou vários subdomínios, né, subníveis, falando como conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Esta colocação foi a primeira que ele fez hoje, mas recentemente esses termos foram mudados por verbos ou outras palavras, mas eu posso garantir o que nós vamos aqui explicar serve para a concepção mais atual, embora seja antiga. Eu vou dar alguns exemplos para que nós possamos entender. Vamos supor que você faça um concurso ou até mesmo uma prova e é perguntado a você: quanto é 4 elevado a zero? Qualquer número elevado a zero. É uma pergunta simples. Tá? 4 elevado a zero ou qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, nós temos aqui um tópico sendo estudado. Agora, vamos supor que, ao invés do examinador, a prova, o concurso, perguntar quanto é 4 elevado a zero, pedir para que você demonstre. Ele faz uma afirmação. Demonstre que 4 elevado a zero é igual a 1.
Ora, nós acabamos de apresentar o mesmo assunto, o mesmo tópico, potenciação. E, que coisa interessante, esta mesma pergunta foi feita de modo diferente. Então, a gente volta aqui nesse seguinte sentido. Muitas vezes, as pessoas estudam, pegam o edital, vê as matérias, os assuntos, mas não conseguem estudar os níveis. E eu preciso saber, eu estava há pouco tempo, esse ano, no início do ano, orientando 2 jovens senhoras que iriam fazer concurso público para o Tribunal de Justiça na área técnica. E elas estavam com o material e as duas falaram, nós não vamos fazer cursinho, nós vamos comprar material didático e vamos estudar por si mesmos. Mas a pergunta que eu fiz é o seguinte, mas em que nível vocês vão estudar? Conhecer a matéria, conhecer o tópico é uma coisa relevante, mas mais interessante do que isso é estudar um nível, e eu dou mais alguns exemplos aqui. Tá? Já dei esse exemplo. Então, você pode estudar esse assunto dentro da matemática, da álgebra aritmética, direito, mas precisamos saber em que nível. Eu dou outros exemplos aqui. Né? Olha só, vamos supor que você esteja fazendo um concurso e que no concurso você tem essa matéria. Vamos colocar aqui dentro do direito penal. E ele pode perguntar os elementos da culpa. Então, os elementos da culpa, a modalidade da culpa é imperícia, imprudência e negligência. Em um determinado concurso para área técnica, talvez uma simples pergunta seja o suficiente para avaliar o conhecimento do candidato naquele assunto. Qual é, ou então, às vezes, nem na área jurídica, o auditor fiscal, por exemplo, pode ter uma pergunta da área do direito que não requeira uma profundidade. Então, a pergunta pode vir de forma objetiva. Normalmente, vem em provas de múltiplas escolhas. Quais são as modalidades da culpa? Imperícia, imprudência e negligência. Pronto. Para um outro concurso, para delegado, por exemplo, para promotor, para juiz, eles podem também exigir avaliar esse mesmo assunto, esse mesmo tópico, modalidade da culpa. Contudo, não será uma pergunta de forma objetiva. Será uma pergunta diferente. Por exemplo, um carro transitando em via pública de velocidade máxima, 60 por hora, atropelou uma criança na saída da escola, trafegando a 120 por hora. Esse comportamento, essa conduta, classifica-se em dolo eventual ou culpa? E se foi culpa, em qual modalidade? Então, nós entendemos a diferença? No primeiro caso, foi uma pergunta no nível, vamos voltar aqui, tá? No nível de conhecimento. Quais são as modalidades da culpa? O nível de conhecimento. Tá? Ou então, pode ser que um determinado concurso público, contendo várias fases, pode ser que uma das fases seja no nível de conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui muito simplório, um concurso para juiz, promotor, delegado. Pode ser que a primeira fase, que é elaborada por intermédio de múltiplas escolhas, nessa primeira fase exija-se o conhecimento do candidato nesse nível aqui de conhecimento. Mas as demais fases, eles vão apertando, vão condicionando exigindo, né, mais conhecimento. Então, um exemplo que eu dei, quais são as modalidades da culpa? Negligência, imprudência, imperícia. Pronto, acabou. Então, aqui não se exige muito do candidato. São conhecimentos de memorização, tá, de datas, conhecimentos assim bem objetivos. No segundo caso, para que o candidato responda, eu já dei um estudo de caso, eu dei um fato. Então, nesse caso aqui, o simples conhecimento não vai ser importante, não vai ser necessário. Né? É necessário, na verdade, que ele tenha um conhecimento maior para que ele possa até mesmo aplicar. Então, nós entendemos o concurso que você está fazendo. E este é um ponto muito interessante, principalmente para os autodidatas. Às vezes, ele leva muito mais tempo estudando quando ele
desconhece este conceito aqui, tá ok? Olha só que eu tive a oportunidade de assistir uma prova oral para a magistratura, então o candidato ali, ele passou por várias fases na prova oral para ser juiz e uma das últimas fases, a prova oral, foi dada para ele uma seguinte situação: A emprestou o carro para B e B provocou um grande acidente, tendo prejuízo material para a vítima. E aí ele fez a seguinte pergunta, né? Claro que a pergunta foi mais bem elaborada, mas a pergunta foi a seguinte: A empresta carro para B que provoca um acidente com danos materiais a outro carro. De quem é a responsabilidade por indenizar, por pagar esse prejuízo? A, o proprietário do carro, ou B, que tomou o carro emprestado? E nós acompanhamos ao vivo esta pergunta, interessante, porque o candidato ele se perdeu todinho, ele não soube explicar. Ele deu uma resposta inicial, depois se retratou, depois deu uma terceira, se retratou, ou seja, ele se perdeu todinho. E aqui é interessante a gente voltar para cá, porque, vamos voltar aqui só para explicar. Ele estava fazendo a prova para ser juiz, né? E era uma das últimas fases. Para chegar nesse nível, nesse ponto do exame, ele passou por outras fases que exigia outra profundidade do conhecimento. Então ele passou na primeira fase, na segunda e assim por diante. A última fase, que foi a avaliação, ele não soube. Tá? Então ele ia ser juiz. Juiz não é aquele que conhece a lei. Juiz é aquele que aplica a lei. Juiz é aquele que decide, que emite uma sentença. E para isso, ele tem que saber analisar, tem que saber sintetizar, tem que conhecer. Muitas vezes a pessoa tem o conhecimento sobre aquele assunto, mas a questão é saber, não é o conhecimento, em que profundidade ele conhece aquele assunto. Infelizmente, esse candidato foi reprovado nessa prova, não porque não conhecia a matéria. Ele conhecia a matéria, conhecia o assunto, mas não na profundidade que era requerido. E aí, então, ele precisou passar mais um tempo aí estudando para alcançar um entendimento nesta profundidade. E aí eu preciso deixar bem claro, e faço a pergunta: o concurso para o qual você está se preparando, ele exige determinada matéria em que nível? Mais importante do que estudar é saber até que nível estudar. Às vezes o candidato vai fazer uma prova e na prova tem uma determinada matéria que é um nível de conhecimento. E ele está estudando aqui, está perdendo tempo, estudando demais, numa profundidade que não será requerida. Por outro lado, ele está estudando, às vezes, aqui no nível de conhecimento e quando a prova é avaliada no nível de avaliação e síntese. Aqui é muito comum a gente dar orientação para quem é advogado, que vai fazer a prova da OAB, ou que é bacharel em Direito, né? Às vezes, a faculdade tem um ensino precário e o ensino da faculdade não passa do nível de compreensão, chega aqui na compreensão. E na OAB, por exemplo, são dados casos reais, situações em que ele precisa emitir um parecer no nível de síntese, análise e avaliação. E aí ele não consegue passar na OAB. Aí nós perguntamos assim, como é que a pessoa pode ficar 4, ou melhor, 5 anos numa faculdade e no ano seguinte não conseguir passar na OAB, e há pessoas que passam vários anos estudando até que seja aprovado. São vários fatores. Um deles, com certeza, é este. Ele estudou um determinado nível e vai fazer a prova em outro nível. Vai ter muita dificuldade para alcançar esse conhecimento e se dedicar, ok? Uma outra coisa muito interessante, né, que na realidade essa concepção é chamada taxonomia dos objetivos. Eu vou partir para a conclusão do nosso bate-papo aqui para entender o que é taxonomia. Isso aqui, para mim, é o ponto de partida muito importante. Taxonomia, sintetizando, quer dizer que há
hierarquia entre esses níveis. Ou seja, você não consegue compreender se você ainda não aprendeu a matéria no nível mais elementar. Depois você não consegue aplicar se você não compreendeu. O que acontece muitas vezes? Eu me lembro de um professor em uma determinada faculdade, de direito inclusive, ele era considerado um dos melhores professores da faculdade. Só que, na matéria dele, que era direito civil, 90% dos alunos eram reprovados. E nós ficamos assim, perguntando como que ele pode ser o melhor professor da faculdade se ele tem um índice de reprovação tão alto. E nós fizemos uma análise desse professor, ele era realmente um excelente professor, até ensinava bem, mas ele não sabia avaliar. Então, por exemplo, nas provas, ele sempre dava estudo de caso, mas só que durante as aulas ele nunca deu um estudo de caso. Então, as aulas teóricas, ele ensinava no nível de conhecimento, chegava até a aplicação, às vezes. Mas na prova ele arrebentava com o aluno. Ou seja, o aluno não estava habituado, não aprendeu a avaliar, a sintetizar e analisar. Então, havia uma incoerência entre o ensino dado e aquilo que era avaliado. Então, é muito importante, você que vai fazer, eu estou dando muito exemplo aqui da área jurídica, que é uma das áreas que eu atuo, porque isso é muito comum, mas isso se aplica também à matemática, à área de exatas, física e assim por diante. Então, precisa saber isso aqui. Muitas vezes o professor cobra do aluno no nível de avaliação, o aluno nunca vai conseguir ter êxito porque ele ainda não passou pelos passos anteriores. Então, para que eu possa sintetizar, eu tenho que primeiro analisar. Para eu analisar, eu preciso saber aplicar, compreender e conhecer. No caso da responsabilidade civil, aconteceu isso. Então, o aluno conhecia a matéria até um nível, não sabia decidir. Ok? Lembrando que objetivos é um módulo do nosso curso, tanto para quem vai ser professor, quem quer estudar. Isto é muito importante. Repito, alunos desconhecendo e não aplicando essa concepção levam anos para aprender determinada matéria. Não aprender matéria, assim, no nível interessante, necessário e requerido. Memorização. Aí eu vou fazer uma pergunta, que esse aqui é outro problema muito que acontece com muitas pessoas. Uma vez um aluno ele fez a seguinte pergunta: professor Calazans, em uma determinada prova, concurso, na realidade, eu sabia toda a matéria, só que no dia da prova me deu um branco e eu não consegui fazer a prova e fui reprovado no concurso público. Mas fazendo a prova em casa, com mais calma, eu teria passado, uma nota inclusive muito boa, pois eu conhecia toda aquela matéria. Mas no dia eu não consegui fazer a prova. E aí nós temos algumas perguntas a serem feitas. Já aconteceu com você de estudar determinado assunto e você esquecer no momento que esse assunto é requisitado? Mas depois, no momento até mesmo de descontração, aquele assunto vem à tona. Então você sabia do assunto, ele foi registrado no teu cérebro, na tua memória, tanto é que depois você se lembrou. Mas na hora que foi necessário, você não conseguiu capturar, né, resgatar esse conhecimento. Então isso está ligado à memorização. Às vezes, você conhecia o assunto, mas não se lembrou de forma nenhuma, nem antes, nem depois, muito menos durante. E para você resgatar aquela informação, você teve que consultar o manual. Tá? Então, há várias maneiras de nós sermos surpreendidos com o esquecimento. Você se lembra fazendo uma nova consulta, você se lembra inconscientemente, sem querer buscar aquele assunto. Às vezes acontece com o nome, né? Você está conversando com uma pessoa, não lembra do nome da pessoa, não lembra, ou determinada informação, aí você está tomando um café, está tomando um banho, sem que você conscientemente esteja pensando no assunto, aquele assunto vem. Nem estou pensando no assunto, por que o assunto foi
trazido à memória agora, né? Então, isso tem a ver com memorização, que é outro assunto que nós trabalhamos no nosso curso. Então, existe um segredo: como inserir uma matéria, como armazenar uma matéria e como resgatar ou recuperar. Então, às vezes, o assunto nem foi inserido, né? Você não sabe o assunto, você estudou. Estudar é uma coisa, aprender é outra. Às vezes você estudou o assunto, mas ele não foi inserido ali na sua memória. Ou às vezes você não soube armazenar, guardar e não soube recuperar. Existem técnicas para que você possa estudar uma matéria, armazenar a matéria e no momento oportuno você resgatar. Para isso, nós aplicamos a concepção de neurociências, onde nós vamos aprender o que é o cérebro e como ele funciona para que nós não venhamos a se perder nisso aqui. E caminhando realmente para o final, nós temos aqui a repetição, que é a rainha da memorização, tá? Eu gosto dessa expressão, né? Rainha da memorização. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai estudar direito penal, um determinado tópico, e que tenha 10 pontos, né? 10 capítulos. É muito comum o aluno estudar os 10 capítulos. Ele faz uma programação, onde ele estuda os 10 capítulos daquele assunto e se dá por satisfeito, né? É a mesma coisa de ler livro. Então, a pessoa tem um livro de 200 páginas, faz uma programação de ler 10 páginas por dia, levará 20 dias para que leia o livro todo. Ler o livro ou estudar 10 tópicos não quer dizer que você reteve conhecimento daquela matéria, tá? Não quer dizer, e muito normalmente não quer dizer. Então, quando nós falamos de repetição, nós queremos dizer o seguinte: você só vai estudar o ponto 2 a partir do momento que você dominou o ponto 1. Então, nós orientamos que você estude o ponto 1. Na realidade, só vai estudar o ponto 2 depois que fizer uma revisão do ponto 1. Depois você vai estudar o ponto 2 e o ponto 3. Para estudar o ponto 3, você revisa o ponto 1, o ponto 2. Depois que essa revisão ela é feita repetidas vezes, é criado um caminho sedimentado no cérebro, onde aquela matéria ela é gravada de uma forma mais contundente. Parece perda de tempo. As pessoas elas se enganam, se iludem, estudando vários tópicos, dando a entender que ela avançou. E muitas vezes não avançou no estudo, mas não avançou no aprendizado. E outra coisa bem interessante também é nós estudarmos a mesma matéria, o mesmo assunto, de formas diferentes. Tá? Hoje eu vou estudar o ponto 1, ouvindo um vídeo, um áudio. Amanhã eu vou estudar lendo o mesmo tópico. Depois da manhã eu vou estudar escrevendo. Várias formas, depois nós vamos estudar isso em neurociências. Quando você estuda o mesmo assunto de formas diferentes, se valendo da repetição, você vai ter sim um aprendizado memorável. O que é memorável? Memorável é aquilo que fica gravado na sua memória. Outra dica que nós damos também é você estudar o mesmo assunto com visões diferentes. E aí nós falamos do assunto se valendo aí, por exemplo, de autores diferentes. Então eu vou estudar a teoria da culpa segundo o autor A. E vou estudar o mesmo assunto, o autor B, o autor B. É interessante que quando nós estudamos o mesmo assunto com perspectivas diferentes, eu estou me valendo da repetição. Então repetição não é ficar repetindo, decorando. Repetição é você estudar um assunto se valendo de visões diferentes e revisar o assunto de tal maneira que ele fique gravado. Então, se eu estudo 10 tópicos em 10 dias, eu tenho uma memorização. Se eu estudo 10 tópicos em 30 dias, me valendo da repetição, eu tenho uma memorização mais importante. Repito, é um ledo engano achar que você está perdendo tempo. Você não está perdendo tempo. A memorização
ela é muito importante. E trabalho em grupo, uma dica que eu dou é que se estude sozinho, mas é muito importante trabalhar ou estudar em grupo, tá? E aqui que essa dica aqui é maravilhosa. Ensinar é a melhor maneira de aprender. Se você quer aprender um determinado assunto, aprenda a dar aula sobre aquele assunto. Então, o que nós recomendamos é que você faça um grupo de trabalho, um grupo de estudo, e que vocês revezem durante o mês, durante a quinzena, sobre esse assunto, no sentido de que um dê aula para os outros. É o que nós chamamos aí de a oratória transforma o cérebro, mas a oratória pedagógica é muito mais. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre a oratória, que a oratória ela tem uma transformação no cérebro impressionante, né? É que nós chamamos de neuroplasticidade. O cérebro ele aumenta e dando aí melhores condições de aprendizagem e memorização. E quando você dá aula, a oratória pedagógica, né? Então se eu der uma aula, der uma palestra no sentido informativo, ó, a culpa, modalidade da culpa divide-se em imperícia, imprudência e negligência. Então eu posso passar uma informação no nível mais elementar. Isso é oratória, que é diferente de aula. Palestra é diferente de aula. Quando eu dou uma aula, é diferente. Aula, eu preciso convencer o meu interlocutor, o meu ouvinte. Então, o meu ouvinte não pode apenas ouvir. Então, quando eu elaboro uma aula, todo o planejamento, toda a programação é convencer o meu ouvinte de que ele entenda o assunto. Eu preciso persuadir. E persuadir e ensinar é diferente de informar. Então, alunos, tudo bem? A conduta culposa divide-se em negligência, imprudência e imperícia. Pronto, é uma informação. Agora, fazer com que ele entenda aquilo e venha aplicar, eu preciso de estudar. E essa oratória pedagógica, o preparo da oratória pedagógica, fazendo com que você venha ensinar, faz com que você que está ensinando, o teu cérebro ele venha mudar, ele é ampliado, nós até podemos dizer assim, que há uma neuroplasticidade, ele é ampliado, e essa ampliação ele facilita a memorização. Então vamos lá? Se você quer aprender mais rapidamente, prepare-se para dar aula. Aí você poderia dizer, Calazans, eu estou perdendo tempo. Eu vou levar umas 3 horas para preparar uma aula. Essas 3 horas eu poderia gastar aprendendo. Repito, ledo engano. Você vai talvez gastar um tempo maior, mas esse tempo maior vai ser compensado pela retenção. Você vai reter aquela matéria de uma forma mais proveitosa. Tá ok? Há muito mais coisas a serem ditas, mas nós vamos encerrar por aqui. Lembrando que você pode conhecer o Instituto Professor Calazans nos nossos cursos e a nossa concepção de como passar em provas em concurso, que aqui eu dei uma pincelada de muito que nós temos para ensinar. Lembrando que no nosso canal nós temos outras aulas, outros vídeos sobre o assunto e você pode adquirir essa informação. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.